Bom, queria te ouvir como advogada, Elaine Keller. Bom, como advogada, a gente não pode julgar porque não nos cabe, a gente não tem acesso ao processo, a gente não tem acesso às investigações, aos indícios, às provas. O advogado aprende que só existe uma verdade, a que está no processo. E a verdade do processo ela é feita através de provas. Né? Como é que você monta os fatos? Através de provas. Essas provas elas podem ser documentais, elas podem ser periciais, elas podem ser através de um depoimento, né? Até de uma confissão. A confissão é uma prova, mas é preciso ter acesso aos autos. E as pessoas que estão na internet, elas não têm acesso aos autos, elas não têm acesso ao que está sendo investigado, até porque corre em segredo de justiça. Então, o grande problema hoje da internet é o fato das pessoas se acharem capazes de já julgar e penitenciar a pessoa sem que haja provas. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, inclusive, essa é a minha área de estudo na academia, né? E, coincidentemente, no início do programa a gente falava aqui que essa semana também eu fui vítima pela primeira vez na minha vida de um cancelamento. E o que é mais triste é a falta de prova, é as pessoas julgarem sem prova, né? Achar que você fez aquilo, que você falou aquilo sem nenhuma prova e você ser atacado, você ser ameaçado. É muito complicado isso. E eu recebo demandas desse tipo a todo momento no meu escritório, de gente que sofreu ameaça na internet, teve um golpe, foi vítima de um golpe, foi vítima de um cancelamento na internet. E é engraçado quando a gente passa por aquilo, porque a gente só entende o que a pessoa que procura a gente passa quando a gente também passa. E aí você entende que, de fato, são danos irreversíveis, né? Porque que nem o Carilli falou ali, amanhã você já não é mais foco, já é outra pessoa. Só que aquele mal emocional que é causado em você e na sua família é muito ruim, né? E isso não tem preço. Então, assim, vou te falar por mim. Eu, particularmente, hoje não tenho nenhum interesse. Tive um processo... Fui atacada esse final de semana, não vou mover nenhum processo, não vou mover nenhuma ação. Por quê? Porque não há dinheiro que pague o dano causado em mim, o dano causado na minha família. Acho que pior do que o dano causado em mim é o dano causado na minha família, porque você tem seu pai vendo aquilo. Né? O Carilli tem filhos pequenos, eu também tenho. Meu filho me viu chorando segunda-feira de manhã. Então, assim, são danos irreversíveis. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a internet. Por isso, eu também sou a favor de uma regulamentação. As pessoas falam muito de a regulamentação vai ser censura. Não, a gente não precisa necessariamente fazer censura. Mas as pessoas precisam tomar cuidado com a internet, porque eu tenho casos de pessoas que inclusive, tiraram suas próprias vidas, né, até adolescentes, por conta de julgamentos feitos na internet, né, por conta de deep nudes, de deepfake. É muito sério quando isso acontece. Então, eu acho que no caso do Carilli, ele é um pai de família. Cariani, desculpa. Ele é um pai de família, é uma pessoa que está sendo... A empresa dele está sendo investigado, ele, os sócios, e etc. A gente tem que aguardar a justiça. Só quem pode dizer se ele é culpado ou não é a justiça, e não a internet. A gente não tem acesso a todos os elementos. É impossível a gente julgar sem ter acesso aos elementos. Agora, pelo fato de ele ser famoso, tem o lado ruim, não é? Mas tem um lado bom também. Porque outras pessoas nessa mesma circunstância não são tratadas com tanta tolerância, digamos assim, não é? Mesmo sendo só suspeitas. Então tem... Você fala tolerância em que sentido? Ele está respondendo em liberdade. A gente tem uma quantidade enorme de presos provisórios que mas aí a gente estão não presos sem julgamento. sabe exatamente qual é a tipificação, né? E a gente não sabe se o crime investigado
tem já algum indício, né, suficiente para que A investigação pediu a prisão dele, mas a justiça negou no dia da Exato, operação. se ele estiver colaborando com a justiça, se ele não tiver... Tem uma série de requisitos para você... A prisão, ela é sempre uma medida de exceção. Então, mas pelo menos deveria ser. Isso não é avaliado assim para todo mundo, né? Mas assim, deveria, porque Não, deveria. a gente aprende no direito que a prisão é uma medida de exceção e você só prende uma pessoa investigada sob determinados critérios. Se ela obstrui provas, né? Se ela tenta fugir, tem alguns indicativos, indícios, algumas ações que estão lá pontuadas, né, no nosso código, que dizem que a pessoa, então, ela deve ser presa para que a investigação corra sem nenhum problema, sem nenhuma obstrução. Se não é o caso dele, ele não tem que, de fato, estar preso. Mano. Assim, a acusação é de associação ao tráfico, né? Pessoalmente, eu acho que a guerra às drogas é uma guerra absolutamente perdida. E que esse tipo de situação, eu acho que acaba ajudando a refletir sobre como poderia ser possível, num caso de legalização de drogas, termos uma indústria realmente profissional de todas as drogas, como temos com o álcool ou com o cigarro. No sentido de que o simples fato de trabalhar com uma substância ou com outra, que muitas vezes tem diversos usos, como é o caso da substância que a indústria do Cariani trabalha, né? Ela pode ser usada para diluição de cocaína e crack, mas pode ser usada para outras coisas. E o fato é que pode ser uma indústria como qualquer outra, se a gente tratar adultos como adultos e se a gente tratar a questão do vício como uma questão de saúde e não como uma questão de polícia. Então, essa situação toda, para mim, remete, sobretudo, à necessidade que nós temos de avançar num debate maduro sobre o tratamento de uma outra política de drogas, porque a guerra às drogas não está funcionando. E, nesse caso de uma pessoa que está sendo acusada de associação ao tráfico, é rica, famosa, etc., a gente está vendo ele sendo tratado com a correção, com todos os direitos que a justiça prevê. Mas a gente sabe que, na realidade do Brasil, muitos outros que são acusados do mesmo crime, associação ao tráfico, acabam não tendo a mesma sorte. Muitas vezes são pessoas que são pegas com uma pequena quantidade de maconha, acabam presas e consideradas traficantes e sem ter todos os seus direitos observados, sem ter direito à defesa, muitas vezes sem ter um advogado que o represente de forma consistente. Então, enfim, eu acho que num contexto do Estado brasileiro com tantas dificuldades de cumprir suas funções básicas, como, por exemplo, garantir o direito à vida, quando a gente olha a nossa taxa de resolução de homicídios, ela é inferior a 37%, ou seja, grosso modo, a cada 3 homicídios no Brasil, 2 ficam eternamente sem solução, sem que o Estado brasileiro seja capaz de dizer para as famílias quem foi o assassino e muito menos de fazer com que o assassino seja punido. A gente tem o nosso sistema de justiça perdendo tempo, recurso e dinheiro com a guerra às drogas que está sendo perdida. Na verdade, eu acho que cria aí um sinal de alerta para toda a sociedade brasileira, este caso em especial, que talvez a gente tenha que regulamentar melhor essas indústrias químicas que podem ser usadas, né, para o fornecimento de insumos aos narcotraficantes, porque efetivamente eu entendi que eles só abriram a investigação, isso tudo só veio à tona porque uma grande indústria farmacêutica
começou a avisar a Receita AstraZeneca. Federal, exatamente, de que, é que eu não queria falar o nome, mas já Não, que você já falou, tá. começou a falar, olha, tem um monte de nota aqui que a gente desconhece, mas até então ninguém nem tinha se alertado para este fato. Não estou, de novo, imputando culpa aqui ao pessoal da indústria, né? Estou dizendo o seguinte, ela foi usada e talvez nem ela tenha esse controle e o Estado não tem esse controle. Pior do que o privado E não é o consegue Estado. Como é que o Estado, que quer combater o narcotráfico, não tem o controle de indústrias químicas que podem ser fornecedoras de insumos para este tipo de comércio, do narcotráfico, né? Então, eu acho que abre aí um grande flag, né? Um red flag aí para a gente que precisamos criar agora, não sei se é a Anvisa, não sei quem exatamente, né? Qual é a estatal exatamente que vai cuidar disso, provavelmente a Anvisa, vai ter que ter uma regulamentação mais rígida com relação a essas indústrias, né? Eu não sei se consegue dar conta, porque as drogas estão proibidas aí há décadas e décadas e não consegue resolver. Como eu disse, no Brasil a gente não consegue garantir o direito à vida, que é fazer com que todo homicida seja identificado, processado, julgado e punido. E aí a gente quer fazer um bocado de outras coisas sem fazer o básico. O sujeito fuma, enfim.